Agora, das várias análises que eu ouvi, teve uma delas que me chamou a atenção e que eu gostaria de jogar aqui na nossa roda, que é sobre justamente o fato da inteligência ou do Estado de Israel não ter se preparado para esse ataque, não ter se prevenido, tendo tamanha tecnologia à disposição. E uma das análises que eu ouvi é de que o governo israelense, ou Bibi Netanyahu, estava tão preocupado com a agenda dele de incursão em territórios como o da Cisjordânia ou ocupação de novas áreas a partir desses assentamentos que ainda não foram reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, que ele focou tanto nessa agenda que se esperava que o território ali estava controlado, até por conta de toda a fiscalização que eles fazem, de toda a barreira que eles criaram. Vocês acham que isso teve a ver também com essa fragilidade de Israel em entender que sim, eles seriam vítimas de um ataque sem precedentes por parte do Hamas, Renato? Olha, Evandro, eu vejo que o Hamas ele planejou esse ataque por algum tempo. Claro que Israel tem uma inteligência fortíssima, mas eu vi também muitas pessoas falando de que Israel poderia ter, de alguma maneira, o Benjamin Netanyahu, o seu governo facilitado com que esse ataque ocorresse, o que, nesse caso, é uma grande bobagem, né? Porque, obviamente, ele não faria isso e isso, obviamente, necessitaria de um conluio gigantesco entre o governo do Netanyahu, o próprio Netanyahu. Acho que isso tem a ver também com falas passadas do Netanyahu, que em algum momento ofereceu apoio ao Hamas, entendendo que o Hamas seria importante para ele para controle ali da faixa de Gaza, né? E isso voltou à tona nesse momento, só que usado contra o próprio Bibi Netanyahu. Exatamente. Eu acho que houve uma acomodação do governo Netanyahu em relação à política, à defesa externa, diante daqueles protestos em Israel no que diz respeito à reforma do judiciário. Israel vivia toda semana em Jerusalém, em Tel Aviv, em Haifa, protestos contra as reformas de Netanyahu, que tem problemas internos em Israel. E a partir daí houve a questão da mobilização dos grupos terroristas no sentido de atingir Israel diante daquela fraqueza externa que se via em face daqueles movimentos da reforma do judiciário, da proposta constitucional do governo Netanyahu. Por isso que eu acho que Netanyahu, assim que acabar a guerra, porque conflito não vai acabar nunca, né? Netanyahu terá muitos problemas internos e Israel vai ter que montar um novo governo, né? Então, me parece que houve uma acomodação do governo Netanyahu em relação à política de defesa externa. Essa é a grande crítica que irá se fazer ao governo Netanyahu. E aí, os vizinhos que não são simpáticos a Israel se aproveitaram. Estão acomodados? Vamos botar para quebrar. Eu queria acrescentar isso. Isso aconteceu muito parecido em 1973. O que aconteceu foi a guerra do Yom Kippur, quando a Síria e o Egito atacaram junto com grupos extremistas do Hamas, eles atacaram Israel, tentando destruir Israel. E aconteceu uma coisa muito parecida na época com a inteligência. Por quê? Porque o Mossad, ele tinha recrutado naquela época um cara que era como se fosse o secretário de Estado do Egito naquela época. E ele falou, olha, o Egito só vai atacar Israel depois que ele receber caças modernos. Enquanto isso não acontecer, vocês fiquem tranquilos. Esse é um cara de dentro do governo, assim, falou para o Mossad. O Mossad falou, beleza, esses caças só vão chegar em 1974, a gente está aqui em 73, não tem problema, não vamos se preocupar. Eles acreditaram demais nesse informante deles. Enquanto isso, as tropas do Egito começaram a fazer diversas manobras, exercícios militares perto do canal de Suez. O que aconteceu agora foi muito semelhante. Você teve o Hamas fazendo exercícios militares, chegando na cerca ali e voltando, chegando e voltando. Na época de 73, teve mais de 20 exercícios militares. Quando já estava lá acho que foi meados de outubro, Israel já falou, não, isso aqui é só mais um exercício militar. O Hamas estava fazendo a mesma coisa esse ano. Provavelmente, o Mossad tinha alguma fonte dentro do Hamas que fala, não, os caras não vão atacar agora. E eles acreditaram. Isso foi até chamado naquela época, deram até um nome em hebraico, acho que era consciência, alguma coisa que eles falavam. Então, provavelmente aconteceu um cenário muito parecido para essa falha de inteligência agora. Como é que você analisa, professor? Eu acho que tem um pouquinho mais, né? Israel começou errando quando queria os palestinos divididos.
Porque o Hamas só surgiu a partir do momento que você quer o inimigo dividido, que é um erro muito grande naquela região. Você deveria apostar numa liderança palestina moderada para, a partir dali, se conversar, tentar constituir os dois estados. Tudo bem que não é simples, mas essa conversa tinha que ser a da agenda e não foi. Vamos dividir. Apostaram no Hamas, o Hamas ganhou a eleição em 2006, ficou lá em Gaza, na Cisjordânia ficou uma parte fatal, outros grupos divididos, ok, você dividiu. Aí, a partir desse momento, o que eles apostaram lá na faixa de Gaza? Falou, o Hamas só quer governar essa região. Tanto é que eles vieram com esses preceitos mais religiosos, mais restritos, com essa agenda toda própria para os palestinos daquela região. Então, a análise de Israel sempre foi a de que dali não viria grande ataque terrorista por conta deles terem atendido uma solicitação do Hamas. Falou, agora vocês têm o seu quadrado. E aí foi um grande erro. E também outro fator também que a gente às vezes não entende, como se organiza algo desse tamanho sem ninguém perceber. Porque isso chama-se terrorismo. Então você não tem grupos militares organizados, você tem utilização de baixa tecnologia, você tem dificuldade de captação de serviços de inteligência. Não tem farda, né? Não tem farda. Algo difuso numa faixa onde vivem 2 milhões de pessoas. O único fator que eu acho que realmente foi uma grande comida de bola aí foi como chegou o apoio externo, porque eles não fizeram isso sozinhos. Sim. Né? Irã, não vamos acusar aqui, há uma probabilidade, mas eles tiveram algum tipo de financiamento de apoio Eles mesmos externo. disseram que sim. Exatamente, Mas numa escala que não se sabe qual, mas chegou. Essa parte eu acho que aí... Então, mas aí a inteligência de Israel falhou. Mas não na organização do ataque. Aí eu acho que eles meio que acharam que o Hamas estava bem acomodado, ali não estava. Erro de cálculo e também no recebimento de ajuda, um erro de inteligência. Eu concordo com ele, eu acho que houve subestimou, não é? Exato. O Hamas. Agora, o serviço de inteligência e monitoramento que Israel faz, falhou. Porque essa é a forma de você combater o terrorismo, não é com o exército. E há informações sobre envio de mensagens, né? Egito teria comunicado, a inteligência americana de alguma forma também teria sinalizado. É que isso vem e mesmo todo assim, dia, viu? Para quem trabalha em serviço de inteligência, zona de risco... Pode parecer algo comum, né? Mas aí a pressão interna da questão da reforma do judiciário, tudo, desviou a atenção. E os terroristas se aproveitaram disso. E essa conta vai chegar para o Benjamin, porque essa falha na segurança foi no governo dele e a população vai cobrar isso dele, porque a população se sentia segura em Israel. Isso não existe mais.